Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a Tia Poli, do canal da Turma da Tia Poli, e hoje estou vindo aqui para a nossa leitura diária da classe dos juniores. A nossa leitura hoje encontra-se em Lucas 15, do 1 ao 7. Então, não é apenas um versículo, né? É uma passagem que nós vamos comentar com vocês. Se você está com a sua Bíblia em mão, abra sua Bíblia lá em Lucas 15, do 1 ao 7. Se não, acompanhe comigo a leitura de hoje, que diz o seguinte: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Esse recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs uma parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai até a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros jubiloso, e chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos assim: haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que será que Jesus estava querendo dizer quando propôs a eles, né, essa parábola? Vamos interpretar junto comigo? Como nós sempre fazemos, vamos pegando partes por partes da parábola para melhor compreensão. A primeira parte, então, dessa parábola diz assim: E chegando-se a ele os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Esse recebe pecadores e come com eles. Primeiro, nós vamos entender quem são essas 4 classes de pessoas que aparecem nesse versículo. Nós temos o publicano, nós temos, então, os fariseus, nós temos os escribas e também temos os pecadores. Vamos ver, então, quem são cada um deles? Os publicanos, que são os primeiros que aparecem. Os publicanos eram cobradores de impostos. O que faz um cobrador de impostos? Cobra impostos. Mas por que será que eles eram tidos como pecadores ali pelos fariseus, né? Colocou todo mundo no mesmo pacote, todos pecadores. Esses publicanos, eles trabalhavam para o governo de Roma. Ali onde Jesus morava, aquela região toda, era dominado pelo Império Romano. E o Império Romano, então, cobrava impostos dos judeus para eles morarem na própria terra deles. Confuso, hein? Mas era assim que acontecia. Os judeus moravam ali. Num determinado tempo, o Império Romano veio até a região dos judeus, invadiu aquela região, guerreou com eles, e aí eles, para ficar morando na terra deles, tinham que pagar impostos para o povo romano. Não é justo, mas era assim que acontecia. E então, dentre os judeus que moravam naquela região, existiam alguns que eram chamados de publicanos. Eles eram responsáveis por receber os impostos de quem morava nessa determinada região, né? Quem morava ali, e repassava os impostos ao imperador romano. Então, olhe só como esses publicanos não eram bem vistos pelos judeus. Tanto porque eles tinham, né, essa relação direta com os gentios, que eram as pessoas que não são judeus, eles eram chamados de gentios na Bíblia. Então, e os judeus não gostavam dos gentios, eles achavam os gentios impuros, e qualquer um que tivesse contato com os gentios também era tido como impuros. E as crianças desse pequenininho eram ensinadas a não comer, a não sentar na mesa, a não se relacionarem com esse tipo de pessoas. Olha só, né? O preconceito não é de hoje, já vem lá daquele tempo. E Jesus veio quebrar esse paradigma, tanto que Jesus estava assentado com os publicanos. E aí, o que acontece? Esses publicanos também eram pecadores. Os fariseus tinham razão, eles eram pecadores. Porque o que acontecia? Eles iam cobrar o imposto de uma determinada estrada. Como nós hoje, quando vamos viajar, né, vamos para a praia, para alguma outra região, e a gente precisa passar, né, pelo pedágio e pagar ali uma quantia para continuar utilizando a estrada deles. E os publicanos recebiam do Império Romano o valor a ser cobrado pelaquela região que eles estavam, né, sobre a jurisdição deles. Por exemplo, para chegar até aqui nessa cidade, ele precisa pagar um pedágio de R$ 100. Esse era o imposto. Os publicanos falavam,
já sei, vou cobrar 110. E os 10 reais eu pego para mim e os 100 reais eu devolvo lá para o Império Romano. Só que isso não era justo, porque os publicanos recebiam o salário deles também, mas eles queriam ganhar sempre a mais. Então, essa vontade deles ganharem a mais, essa avareza que eles tinham, essa ganância que eles tinham, era tido como pecado, porque é um pecado. Eles não estavam sendo justos na hora de cobrar o imposto. Se o Império Romano falou que era 100, eles tinham que cobrar 100, levar os 100 reais e dali o Império Romano fazia o pagamento pelo serviço prestado a esse judeu, né? Que geralmente eram judeus ali naquela região. Só que eles, além do salário deles, eles tinham a ganância de querer ganhar esses 10 reais a mais, esse dinheiro a mais. E por isso os judeus, então, não gostavam dos publicanos. Tinham eles como impuros e pecadores. Mas também temos ali os pecadores. Quem eram os pecadores? Eram pessoas que reconheciam a sua real situação humana. Eram pessoas que sabiam, eram prostitutas que estavam ali ao redor, ladrões, pessoas, né, impuras mesmo, assim, devido ao pecado deles, que estavam ali e reconheciam essa situação. Eles não escondiam de ninguém, eles não colocavam uma roupa de santo, uma roupa de perfeito. Eles reconheciam que eles eram pecadores, por isso que eles estavam pertinho de Jesus, para aprender, para que o Senhor pudesse curá-los, né? E fazer deles pessoas melhores, porque é só Jesus que tem esse dom. E aí, continuando ali, então a gente via que esses publicanos e pecadores, eles iam até Jesus e Jesus ficava com preconceito, ficava separando eles? De jeito nenhum. Jesus amava a todos. E aí ele sentava na mesa deles, ele ia na casa deles e quando essas pessoas se aproximavam de Jesus, a vida delas era transformada. Nós temos ali, né, um cobrador de imposto que era o Zaqueu, que foi muito famoso na Bíblia, e o Senhor foi e falou: ó, Zaqueu, vem e desce dessa árvore porque eu vou comer na sua casa hoje. E ele foi, comeu na casa e transformou o Zaqueu. Tanto que Zaqueu falou: olha, eu vou devolver até a mais do que eu peguei das pessoas que eu logrei, né? Que eu cobrei imposto a mais. Então Deus transformou a vida dele. Temos Mateus, que também era um cobrador de impostos e que o Senhor chamou para ser discípulo dele. Então o Senhor Jesus não faz acepção de pessoas. Quem somos nós para fazer? Quem somos nós para achar que aquela classe é melhor do que essa classe? Todos têm valor perante o Senhor. Todas essas almas têm o mesmo valor e o Senhor não deixa nenhum de fora, como nós aprendemos ontem. E aí, nós temos uma classe que é chamada de fariseus. Os fariseus eram os religiosos daquela época, eram aqueles que cumpriam a lei, eram aqueles que conheciam a lei, que julgavam a lei, que sabiam que o Messias, conheciam as Escrituras, sabiam do Messias, conheciam o que as Escrituras diziam do Messias, mas não conhecia o Messias verdadeiro, que era Jesus. O que eles estavam ali? Eles estavam pertinho de Jesus. Ao invés de eles procurarem, né, cura, ao invés de eles procurarem, né, arrependimento, conviverem, aprenderem com Jesus, eles estavam ali murmurando. Quantas pessoas hoje têm a oportunidade de estar na igreja, de ter uma Bíblia, de estar lendo a palavra do Senhor, de estar conhecendo mais o nosso Salvador e estão ali murmurando, reclamando, acusando. E temos que prestar muita atenção como é o nosso comportamento. E também temos os escribas, que eram as pessoas que conheciam a lei. Os escribas eram pessoas que sabiam ler e escrever. Hoje é comum, mas no tempo de Jesus não era, as pessoas não tinham esse privilégio, essa facilidade de aprender a ler e a escrever. Então, quem sabia ler e escrever, ele ocupava um posto, né, de importância. Eles eram contratados, né, tinham escribas que eles transcreviam, inclusive, as escrituras sagradas com muita perfeição, com muito zelo, né? A Bíblia mesmo traz nomes de escribas que foram muito importantes na obra do Senhor. E esses escribas, por conhecer a lei, eles achavam-se que eram mais importantes, porque eles sabiam ler e escrever, eles se achavam, né, superiores. Eram aquelas pessoas que, né, entendiam sobre a lei do Senhor. Mas, da mesma forma, estavam fazendo como os fariseus. Ao invés de estar aos pés de Jesus aprendendo, eles estavam ali murmurando. E Jesus fazia o que com eles?
excluía eles? Rejeitava eles? Não, Jesus ensinava. Foi para eles que Jesus propôs essa parábola, né, que nós estamos estudando hoje. Então, é importante nós identificarmos quem são essas 4 pessoas, essas 4 classes de pessoas nos dias de hoje. Quem são os publicanos hoje? Os publicanos são aquelas pessoas que só estão perto de Jesus para ganhar dinheiro, para arrecadar dinheiro. São aquelas pessoas que ficam cobrando valores exorbitantes, né, para pregar a palavra do Senhor. Aquelas pessoas que para ir cantar cobram horrores, né? Um dinheiro assim assombroso para ir cantar em alguns eventos. São aquelas pessoas que ficam pedindo oferta, arrecadando oferta, né? Sempre apenas para enriquecer. São pessoas que pensam apenas no seu próprio bem-estar, mesmo que prejudique todo o seu povo, todo, né? Porque era o que eles faziam. Eles eram judeus, mas eles cobravam e extorquiam dinheiro a mais dos seus irmãos judeus. E essas pessoas são assim, são pessoas que estão perto de Jesus, se beneficiando desse ministério, da pessoa de Jesus Cristo, para ganhar dinheiro, né? Estão ali sugando as igrejas, cobram horrores para pregar, cobram horrores para ir nos eventos cantar, e isso não agrada a Deus. Mas Jesus vai tratar com essas pessoas também. O importante é que eles estão ali pertinho de Deus, e se eles estiverem com o coração aberto e se arrependendo, o Senhor tem refrigério, tem bênçãos para a vida deles também. Pecadores. Os pecadores são aquelas pessoas que reconhecem que precisam estar pertinho de Deus, estar pertinho de Jesus para conseguir uma cura, a cura da alma deles, para conseguir libertação, para que o Senhor liberte eles dessa vida de pecado, para conseguir aprender a palavra do Senhor, seguir Jesus, estar pertinho dele para poder, porque sabe que ele é o único caminho que leva ao céu. Então, pecadores são as pessoas que reconhecem que precisam de Jesus, que precisam estar pertinho de Jesus. Eles vão sempre em busca de Jesus. Eles não estão indo em busca de fama, eles não estão indo em busca do sucesso, eles estão em busca de estar perto de Jesus, né? Para receber o que Jesus tem para eles. Então, essa é a classe para a qual Jesus vem e fala assim: foi para esses que eu vim. Eu não vim para os justos, mas eu vim para os pecadores. E nós temos os fariseus. Quem são os fariseus da igreja? São aquelas pessoas religiosas, aquela pessoa que ele vive uma religião, ele não vive Jesus na vida dele, ele não vive o evangelho, ele vive a religião, ele se priva de tudo, ele fica colocando um monte de regras, não pode isso, não pode aquilo, fica estreitando mais o caminho que já é estreito, às vezes fecha tanto aquele caminho que nem ele não consegue passar, tudo para ele é pecado, tudo é errado, sabe aquele irmão que nada, a pessoa não pode ir assistir uma televisão que já vai para o inferno. A pessoa não pode ir vendo num jogo que, nossa, aquela pessoa já está condenada. É ele mesmo que já está julgando as pessoas. Por exemplo, como esses fariseus faziam. Olha, ele está comendo com os pecadores. Sabe, aquela pessoa que fica só apontando o erro dos outros, que se acha santa, que se acha superior só porque tem uma credencial de alguma que é membro de alguma igreja e se acha superior às outras. É para eles que Jesus estava ensinando por parábola. Jesus estava contando uma historinha para ver se entrava na cabecinha deles que eles tinham que reconhecer que também eram pecadores. Vamos ver isso mais para frente. Então, esses religiosos acabavam afastando as pessoas de Jesus e foram esses religiosos que crucificaram a Jesus. Então, ao invés de eles andarem com Jesus, aprendendo com Jesus, eles andavam com Jesus apenas para acusar, para poder, né, arranjar provas para condenar a Jesus. Mas Jesus era tão amoroso que não excluiu eles. Pertinho deles, Jesus conhecia o coraçãozinho deles e falou assim: olha, vou contar uma historinha para vocês. Então, olha a sabedoria que Jesus tinha para lidar com todas essas pessoas. E nós tínhamos os escribas. Os escribas é como se fossem esses teólogos de hoje que conhecem a palavra de Deus, que bate no peito e fala: tenho tantos anos de igreja, eu tenho tantos cursos de teologia, eu sou formado em tantos e tantos e tantos lugares, e eles conhecem a Bíblia, se julgam superior às outras pessoas, esses crentezinhos, porque eu sou o fulano de tal, né?
Então, são aquelas pessoas que o eu está tão inflamado, que se sentem tão soberbos e são tão arrogantes, são tão superiores, né? Então, são tão cheios deles mesmos e tão vazios do Espírito Santo. Então, são esses tipos de pessoas que nós encontramos até hoje. A Bíblia retrata essas pessoas e hoje nós conseguimos ver que ainda assim, dentro da igreja, ainda assim no mundo, existem essas pessoas. Agora que nós já identificamos essas 4 pessoas que estão pertinho de Jesus, vamos entender o que ele quis dizer com a parábola dele. E olha a parábola que Jesus propôs. E ele propôs uma parábola dizendo que homem dentre vós tem 100 ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. O que isso quer dizer para nós? Nós estamos estudando Jesus como o bom pastor na lição dos juniores. Se você ainda não assistiu, né, a nossa pré-aula já está no nosso canal, a pré-aula dos juniores. Assista lá que você vai entender muito bem, né, e melhor ainda o que essa passagem está dizendo. Porque a gente vai entender qual é o serviço do pastor. O pastor, ele cuida das ovelhas, né? Ele não é o dono das ovelhas, mas ele cuida da ovelha, ele recebe um salário para cuidar dessas ovelhas. E aí ele fala assim, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa essas 100 ovelhas no deserto e as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até achar. Porque a ovelha nessa época, ela tinha muito valor, até hoje ela tem valor, mas equivalia o valor de uma ovelha, equivalia quase o salário de um ano de um pastor. Então ele deixava as 100 ovelhas ali mesmo no deserto e às vezes aos cuidados de outros pastores, né? Alguém que pudesse olhar as ovelhas ali, não tão bem quanto ele, mas, né, ele tinha que ir em busca daquela uma que se perdeu. E aí ele andava a noite inteira, às vezes até encontrar a ovelhinha fujona, né? Aquela ovelhinha que foi, né, se desgarrou, né? Por algum determinado momento ela se perdeu ali de estar olhando para Jesus, começou, né, o seu pastor começou a olhar para os lados ali e se perde. E é como muitas ovelhas hoje que ainda não conhecem a voz do bom pastor. Lembra, nós desde segunda-feira estamos falando desse bom pastor. Agora nós vamos entender que essa ovelhinha são as pessoas que ainda não reconhecem o bom pastor, não reconhecem a voz do bom pastor, que elas ainda estão olhando por aí meio que perdida, seguindo a tantas outras coisas, menos o bom pastor, que estão procurando esses pastos verdejantes, que estão procurando refrigério para a alma delas em tantos lugares, né? E ainda não conhece o bom pastor. Só que essas ovelhinhas são importantes para Jesus. Por isso que Jesus, ele vai e ele senta com elas, ele come com elas, ele se aproxima. Você não chama qualquer pessoa para comer na sua casa. Para entrar na sua casa, para comer com a tua família, tem que ser alguém que você conheça, que você confie. Então, comer junto é uma forma de você criar vínculos e confiança. Por isso que Jesus chegava assim pertinho das pessoas. Ei, posso ir na sua casa? Ei, vou cear com você essa noite. Então, assim que Jesus ia criando vínculos, se aproximando, se apresentando a essas ovelhas. E tem ovelhas que já, né, tiveram o privilégio de nascer nesse rebanho, né, seguindo a Jesus. Agora tem outros que não conhecem a Jesus. Então o Senhor Jesus precisa ser apresentado a elas. E é assim que Jesus fazia. E ele ia atrás dessas ovelhas. O pastor ia, às vezes andava a noite inteira para resgatar uma ovelhinha, se machucava tudo. Ele trazia ela no ombro, cansado. Mas olha como é que ele chegava em casa. Olha só como que continua a parábola. E achando apoio sobre os seus ombros, jubiloso, ele vem feliz, mesmo que essa ovelha tenha fugido, tenha dado trabalho, tenha custado uma noite de sono e de descanso dele. Ele não parou de procurar até encontrar essa ovelha e volta alegre para casa. Ele volta com ela nos ombros, cansado, né? Às vezes o próprio pastor se machucou, mas ele dá a preferência de cuidar das suas ovelhas. Foi o que Jesus fez. Jesus foi um bom pastor porque ele deu a sua vida pelas ovelhas e por todas as ovelhas, não só pelas ovelhas que seguem ele, né? Mas ele mesmo sabendo que teria muitas ovelhinhas que iriam recusar ele, muitas pessoas que iam cuspir nele, que iam apedrejar ele.
muitas pessoas que rejeitaram essa dádiva que ele deu, que é a salvação da nossa alma. Muitas pessoas ainda recusam, mesmo eles sabendo que as pessoas iriam recusar, iriam escarnecer, né? Tirar sarro, iriam blasfemar, iriam tudo o que as pessoas fazem. Ele ainda assim escolheu se sacrificar por essas pessoas. Então ele faz uma festa quando ele encontra essa ovelhinha, e ele chama todo mundo, que alegria, né? Ele chama os amigos, né, os vizinhos para comemorar com ele por cada ovelhinha que ele encontra, por cada ovelhinha que vai pertinho dele. Então, essas ovelhinhas sapequinhas são as, né, que fogem, são as ovelhinhas que se reconhecem como pecadores, são os pecadores que o Senhor vai lá, traz de volta, pega com cuidado, com amor, cura das feridas, vem alegre com ele nos ombros, né? Porque ele fica feliz quando um pecador se arrepende. É o que diz o versículo 7. Digo-vos assim, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Sabe, crianças, quando eu leio essa passagem, eu digo assim, eu quero ser essa ovelhinha que reconhece que é pecadora, essa ovelhinha que quer vir assim, nos ombros, nos braços do pastor, essa ovelhinha que se arrepende do que fez, porque se a gente não for essa ovelhinha que se arrepende diariamente dos pecados, a gente vai ser como aquelas 99 que ficam lá no deserto, ao cuidado de tantas outras, ao seu próprio cuidado, correndo risco, sem um pastor para defendê-las, sem um pastor para conduzi-las, né? Então não é bom ser essas 99 ovelhas que se julgam justas, que se julgam curadas, que já se julgam, né, santas. Não, nós temos que procurar ser essa ovelhinha que todo dia tem motivos para se arrepender, que todo dia ela quer que o pastor vá ao encontro delas, né? Que quer que o pastor cuide das feridas dela, que quer confessar os seus pecados. Quem somos nós para acharmos que somos tão superiores aos outros? Que coração duro é esse nosso que não reconhece a nossa situação de pecadores? Olha só, os pecadores, eles vão até Jesus, eles se aproximam de Jesus. Já os que se julgam muito santos, os que se julgam entendedores da palavra, os que se julgam melhor que eles ficam assim, longe de Jesus, só murmurando. Que tipo de ovelha você é? Que tipo de ovelha você quer ser? Aquela que está sempre pertinho nos ombros de Jesus e que traz alegria, porque Jesus, quando o pecador se arrepende, ele se regozija, ele fica alegre, o céu fica alegre. Ei, ele viu que ele é o pecador, ele está se arrependendo. Nós precisamos de estar sendo conduzidos nos braços de Jesus. Então, que hoje essa seja a nossa postura. E eu trouxe mais alguns versículos para nós meditarmos que reforçam o que eu estou dizendo hoje. Nós precisamos sempre estar pertinho de Jesus e nos arrependendo do pecado. Às vezes a gente vai colocando, né, uma couraça de crente, uma roupa, uma armadura, né? Não, eu sou bom só porque a gente seleciona alguns pecados. Eu não adultero, eu não minto, então eu sou melhor do que aquela pessoa, eu estou na igreja, eu prego, eu canto. Quem somos nós? Se você se intitula dessa forma, você faz parte dessas 99 que estão lá no deserto. Agora, se você se reconhece como um pecador, você está pertinho de Jesus. Você está nos ombros de Jesus. Você está no colo, sendo cuidado, sendo amado e trazendo alegria para Jesus. E alegria na festa, né, sendo motivo de festa no céu. Olha o que esse versículo aqui diz. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem é esse povo que se chama pelo meu nome? São os crentes, são aqueles que se chamam de servos de Deus, são aqueles que se chamam de cristãos, são aqueles que se chamam de filhos de Deus. Esse é o povo que se chama pelo meu nome.
É esse povo que diz: eu vou morar no céu. Ah, é para mim que o Senhor Jesus preparou as moradas. Eu estou dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. É esse povo que se chama pelo meu nome. E o que esse povo precisa fazer? Esse povo precisa se humilhar. Esse povo precisa orar. Esse povo precisa buscar a face de Deus e se converter dos seus maus caminhos. Às vezes estamos tão cheios de nós que a gente não reconhece que já estamos longe dos caminhos de Jesus. Então, que nós possamos nos humilhar. Nós precisamos chegar na presença de Deus com o coração aquebrantado, porque só assim Ele ouvirá dos céus, Ele perdoará os nossos pecados e Ele vai sarar a nossa terra, a terra onde nós colocamos a planta do nosso pé. Não é só a nossa nação, não é só o nosso mundo, não, é na sua casa. Ele vai sarar a sua casa. Ele vai sarar o seu trabalho, Ele vai sarar a sua rua, Ele vai sarar você na sua família. É essa terra que o Senhor Jesus quer sarar. Só que Ele precisa que você se humilhe, que você se arrependa, que você o busque verdadeiramente, que você se converta dos seus maus caminhos. É isso que o Senhor Jesus está querendo nos ensinar essa manhã. E ainda não para por aí. Olha só o que Ele fala em Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Essa ovelhinha que reconhece que é pecadora, que confessa os seus pecados a Deus, que se converte dos seus maus caminhos, ela traz alegria para o Senhor. E quando o Senhor vai até ela tem a presença do Senhor pertinho dela, ela sempre sendo protegida nos braços do Senhor. E o Senhor fala: ei, sai daí, ovelhinha, e traz até o caminho nos braços dele. Ela converte o caminho. Sabe o que é converter o caminho? É quando você está numa estrada e aí você vira e você começa a voltar, fala: opa, estou fazendo uma conversão, estou voltando para o caminho certo. Então é isso que nós precisamos fazer. Se nós julgamos muitos santos, muito justos, nós estamos longe, nós estamos lá no deserto. Mas se nós reconhecemos que somos pecadores, nós estamos nos braços de Jesus, sendo conduzido por Ele, para onde Ele tem plano. E a nossa alma, nesse momento, sente esse refrigério, porque é o que a presença do Senhor Jesus nos traz, refrigério para a nossa alma. Olha o que esse outro versículo também fala: e eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, aqueles justos, como fala lá na parábola que nós lemos, né? Que os 99 justos que ficaram, ele não veio para essas que ficaram, mas eles veio para os pecadores, ele veio para os pecadores que se arrependem, que buscam o arrependimento. Então, que nós sejamos essa classe de pessoas, os pecadores, sempre se arrependendo na presença do Senhor, porque os pecadores também são ovelhinhas. Só que são ovelhinhas que andam nos ombros de Jesus, que andam no colo de Jesus. Os publicanos também são ovelhinhas, mas que ainda estão preocupados só em ganhar dinheiro, só no seu bem-estar físico. Também os fariseus são ovelhinhas que estão tão preocupados em cumprir a religião que esquecem de seguir a Jesus. E os escribas também são ovelhinhas que estão só preocupados em conhecer e ler a palavra de Jesus, mas que não deixam essa palavra entrar no coração deles e trazer o arrependimento. Todos nós somos ovelhas. Só basta cada um de nós identificarmos que tipo de ovelhas nós somos. Que essa palavra entre no seu coração e faça guarida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo teu grande amor que nos inunda e nos faz reconhecer o quanto nós somos carentes de ti. Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor, chegar na sua presença, Senhor, com verdade e dizer: Pai, perdoa-me porque eu pequei. Pai, perdoa-me porque eu sou invejosa. Pai, perdoa-me porque eu sou mentiroso. Pai, perdoa-me, Senhor, meu Pai, porque tenho vestido uma armadura de crente, mas na verdade, Senhor, eu sou um pecador.
Pai, faz de mim um pecador arrependido, que eu possa, Senhor, a cada dia confessar os meus pecados a Ti, para que o Senhor possa sarar a minha terra, sarar a minha família, sarar os meus relacionamentos, sarar aonde eu esteja em comunhão com os demais, que o Senhor venha curar, Senhor, todos esses relacionamentos, venha curar, porque as pessoas andavam atrás do Senhor por causa de curas. E eu também preciso ser curada, Senhor Jesus querido. Venha curar o meu emocional, venha curar as feridas que estão na minha alma, para que eu possa ser essa ovelhinha que traz alegria para o Senhor, essa ovelhinha que está perto de Ti. Pai, fica conosco, nos dá entendimento e sabedoria e nos ajuda a guardar essa palavra no nosso coração. Que a cada dia nós possamos confessarmos os nossos pecados a Ti e sermos perdoados, Senhor. Fica conosco, é o que te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. E se essa mensagem hoje, trouxe um refrigério para sua alma, trouxe luz, trouxe entendimento, não guarde só para você, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, chegou hoje, pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa os sininhos de notificação, ajuda o nosso canal a crescer, porque Deus abençoe seu dia e até amanhã. Tchau, tchau!